Olá, estamos de volta com as nossas aulas da revista do último trimestre de 2018, que tem como título Questões da Atualidade, Instruções para a Igreja em Tempos de Crise. O título desta aula de número 6 é Teologia do Corpo, Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz o seguinte: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos uma responsabilidade em relação a ele. Nós é quem determinamos a maneira como vamos utilizar o nosso corpo. Porém, não podemos esquecer que ele é o templo do Espírito. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Agora, pois, glorifica a Deus em vosso corpo. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos utilizar do nosso corpo de acordo como bem entendermos. Porém, nós precisamos lembrar que devemos utilizar o nosso corpo para a glória de Deus. É isso que estamos fazendo. Então, o plano, o propósito de Deus em relação ao nosso corpo é que cuidemos bem dele, uma vez que devemos glorificar ao nosso Deus na forma como administramos, na forma como cuidamos desse corpo, porque, em última instância, ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Assim como todas as demais coisas pertencem a Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo diz: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória para todos sempre. Amém. Então, existe uma maneira certa, correta de tratarmos o nosso corpo. O nosso corpo, ele precisa ser saudável. O princípio da saúde física. Cícero dizia que a saúde é conservada pela observação do próprio corpo. Então, nós precisamos fazer as pazes com os remédios. O nosso corpo precisa de medicação e nós precisamos recorrer aos médicos. Mas nós não podemos esquecer que devemos observar, nós devemos conhecer o nosso próprio corpo. Então, o corpo é a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. E nós devemos cuidar dele da melhor forma possível. Como é que podemos cuidar bem do nosso corpo? Em primeiro lugar, o nosso corpo precisa de alimentação, da boa alimentação. A boa alimentação é que possibilitará termos uma boa saúde. Aliás, o pai da medicina, Hipócrates, ele dizia que meu remédio é meu alimento e meu alimento é o meu remédio. Então, uma boa alimentação. Devemos evitar as frituras, os refrigerantes, o excesso de sal, o excesso de açúcar. Devemos tratar a nossa alimentação de uma maneira racional, evitando, por exemplo, os alimentos de origem animal e priorizando os alimentos de origem vegetal. Então, uma boa alimentação é de suma importância para termos saúde física, uma boa alimentação. Nós devemos evitar os vícios. Então, os vícios são, muitas vezes, devastadores na nossa prática de vida. Por exemplo, altera a nossa saúde física. Por exemplo, altera a nossa saúde psicológica, altera a nossa posição no mundo, altera a nossa posição na família, traz problemas na relação de trabalho.
altera a nossa vida social e também a nossa vida amorosa. Então, o vício deve ser considerado por nós assim como a Bíblia o trata. O vício é uma coisa pecaminosa. Então, para termos saúde física, nós precisamos ter uma boa alimentação. Nós precisamos rever os nossos hábitos de vida, os nossos hábitos de alimentação. Nós devemos evitar o sedentarismo. Então, a vida sedentária é uma abertura para a entrada das doenças oportunistas, como diabetes, como a elevação o problema da hipertensão, por exemplo, advém de uma vida baseada no sedentarismo. Então, a informação é de suma importância. E nós estamos vivendo esses dias em que pela televisão, pelas mídias, nós aprendemos a viver um estilo de vida saudável. Resumindo, uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos e a busca de informação nos possibilitará uma boa saúde física. Porém, ao lado de uma boa saúde física, nós precisamos ter saúde emocional. Está claro hoje em dia que a maioria das doenças, elas são de fundo psicológico, elas são de fundo emocional, quase todas elas. Então, nós precisamos resolver questões íntimas, questões da nossa vida emocional. Quando nos tratamos emocionalmente, nós estamos também tratando da nossa estrutura física, nós estamos tratando de nós mesmos como um todo. Então, ser uma pessoa resolvida emocionalmente é ser uma pessoa confiante, é ser uma pessoa que tem uma boa autoestima, é ser uma pessoa feliz. E eu gostaria de colocar aqui algumas recomendações em nome de uma boa saúde emocional. Em primeiro lugar, nós não devemos ser pessimistas. Então, uma pessoa pessimista é uma pessoa que vive reclamando, que vive lamentando. É uma pessoa que superestima as suas dificuldades, os seus desafios pessoais e subestima a sua capacidade de superação. E subestima também a capacidade e o poder que Deus tem para nos abençoar e evitar que o mal que temíamos aconteça. Então, nós devemos evitar o pessimismo. Nós precisamos aprender a lidar com as perdas da vida, porque existem aquelas perdas que são necessárias e nós devemos vê-las a partir desta ótica, porque elas têm uma função didática na nossa vida. Existem perdas que precisam acontecer, existem coisas que precisamos abrir mão. Assimilar essas perdas é de fundamental importância. Precisamos aprender a lidar com a tristeza, não é? Não deixar que a tristeza tome conta do nosso coração. A bem da verdade, a tristeza também pode ser didática, não é? Por exemplo, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, 2 e 3, a Bíblia diz: com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando nós resolvemos as causas da nossa tristeza, isso pode fazer bem ao nosso coração. Isso pode nos colocar num outro patamar. Porém, a tristeza, ela não pode ocupar um lugar de proeminência dentro de nós. Olhando-a pela ótica positiva, isso nos levará à reflexão, à meditação, a avaliação dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Isso poderá nos fazer pessoas mais cautelosas. Nós podemos, por intermédio dela, aprender a valorizar o outro, a valorizar as outras pessoas, mas elas não podem ocupar guarida no nosso coração, porque se isso acontecer, isso nos levará à depressão. Nós precisamos ter cuidado com a ansiedade, não deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração e da nossa vida. Se quisermos ter saúde emocional. E destaco aqui também
a questão do sedentarismo. Com a prática do exercício físico, tendo atividades físicas, nós evitamos o estresse, evitamos a ansiedade, evitamos também a depressão. Então, o sedentarismo é um sinal de advertência, é um sinal que nós precisamos prestar atenção nele. Mas além de saúde física, emocional, nós precisamos ser pessoas saudáveis espiritualmente. Do que adianta termos um corpo bem exercitado, um corpo malhado? Do que adianta termos equilíbrio emocional se não tivermos saúde espiritual? Então, esse conjunto de coisas é muito importante para nós. Saúde do corpo, saúde emocional, saúde da nossa mente e saúde espiritual. A saúde espiritual é uma conquista, é um exercício. Nós alcançamos saúde espiritual pela oração. Jesus viveu uma vida baseada na oração. Ele nos forneceu um modelo de oração. Ele nos incentiva a oração. Ele orou com seus discípulos. E ele ensinou que algumas coisas nós só alcançamos pela oração. Então, a verdadeira saúde espiritual vem por intermédio da oração. Em segundo lugar, vem pelo estudo da palavra de Deus. Há espaços na nossa mente, no nosso coração, que nenhum psiquiatra, que nenhum psicólogo, que nenhum psicanalista alcança. Esses espaços podem ser alcançados pela palavra de Deus. Se você quiser ter saúde no sentido espiritual, você tem que dar o valor devido à palavra de Deus. Em terceiro lugar, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A saúde espiritual vem na medida do nosso temor a Deus. Em Provérbios capítulo 1 e 7, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o temor do Senhor é o alicerce, é a base para tudo na nossa vida. Em último lugar, nós teremos saúde espiritual à medida que valorizarmos uma vida baseada na santificação. Santificação significa separação do mal e dedicação plena e total a Deus. Aqueles que estão buscando um modo de vida baseado na santificação, essas pessoas serão sempre pessoas muito saudáveis do ponto de vista espiritual. Estamos chegando ao final desta aula. Que Deus te abençoe. Cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua mente, cuide bem das suas emoções. Alicerce a sua vida no bom fundamento da espiritualidade, do crescimento espiritual. Até a nossa próxima aula.